Bom dia, queridos. Paz do Senhor. Sejam bem-vindos mais uma vez a esse tempo nosso aqui de celebração, de adoração ao nome do nosso Deus. E eu quero te convidar a orar nesse momento. Tenho certeza que o Senhor está cuidando de nós. Tenho convicção de que, independente dos desafios que nós estamos enfrentando, o nosso Deus continua soberano, o nosso Deus continua poderoso, as mãos do Senhor continuam estendidas para abençoar a minha e a sua vida, os olhos do Senhor estão atentos ao seu coração e os ouvidos do Senhor também estão nesta hora abertos para escutar o teu clamor, não apenas nessa hora, em todo o tempo. O nosso Deus está ouvindo a sua oração. Então eu quero te convidar a orar nesse instante. Vamos orar com gratidão no nosso coração. Querido Deus, em nome de Jesus, te damos graças, Pai amado, pela fidelidade do Senhor. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e sabemos, Pai amado, que as circunstâncias, meu Deus, não podem impedir aquilo que o Senhor vai fazer no nosso coração, aquilo que o Senhor tem programado para fazer na realidade da nossa vida. Em todo o tempo, o Senhor continua governando. E eu quero nesta hora profetizar, ó Deus, a manutenção da bênção do Senhor sobre a vida da igreja de Cristo, sobre a vida do teu povo, sobre a vida da nossa nação. Senhor, tem misericórdia, Pai amado, do Brasil. Que seja esse um tempo de avivamento, um tempo, meu Pai amado, de aquecimento nos corações, um tempo de nova compreensão em relação ao fato de que existe um Deus que nos ama, de que existe um Senhor Jesus Cristo que se entregou na cruz do Calvário por nós e que apenas e somente nele há salvação. Pai, continua, Senhor, guiando os nossos passos, continua dirigindo, Deus, a nossa mente, que o nosso coração, Pai amado, possa descansar em Ti. Fala aos nossos corações, meu Deus, continua, Pai amado, nos visitando, em que verdadeiramente o poder do Senhor possa se aperfeiçoar na nossa fraqueza, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Você que está nos acompanhando já desde o começo, desse tempo de pandemia, eu tenho certeza que já percebeu que nós estamos agora aqui na nave do templo, Temos agora a oportunidade de fazer as nossas atividades, transmiti-las, aqui da plataforma. Então isso já é mais uma novidade, mais uma bênção, não é? Louvado seja o Senhor por isso. E aí eu quero aproveitar esse momento também já para mencionar a você o seguinte: a partir do próximo domingo, a partir do dia 31 de maio, as nossas transmissões vão acontecer no YouTube. Então você já pode acessar a partir do próximo domingo. Ao longo da semana, os avisos vão sendo dados, nós vamos relembrando os irmãos pelos canais do Facebook, do Instagram, também pelo WhatsApp. Então, a partir do próximo domingo, nós já vamos estar direto no YouTube. Então, alguns irmãos que às vezes não têm Facebook, não têm WhatsApp, vão ter nem Instagram, vão ter a oportunidade de estar acessando direto pelo YouTube, e isso também com certeza vai facilitar a nossa comunicação com vocês, e é mais uma ferramenta aí que Deus está nos proporcionando, tá bom? Então fique atento aí ao longo da semana para você estar acompanhando as nossas atividades, tá bom? Deus abençoe ricamente você que está nos ouvindo, e para aqueles que estão chegando agora, que Deus também possa abençoar o seu coração. Eu quero convidá-los nesse instante, portanto, a abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 6. Livro de Juízes, capítulo de número 6. A mensagem que eu quero compartilhar com você nessa manhã vai ser no livro de Juízes, capítulo 6, e também no livro de Juízes, capítulo de número 7. Tanto o capítulo 6 quanto o capítulo 7 vão ser utilizados aqui para que nós possamos compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que foi colocado pelo Senhor para ministrar a sua vida. Juízes capítulo 6, você já abriu aí. Eu vou te convidar então agora, em primeiro lugar, para ir ao capítulo de número 7, no verso de número 7, porque nós vamos navegar aí por todo o capítulo 6, na realidade, exatamente, por todo o capítulo 6, e depois alguns versículos do capítulo 7, e vou tomar como versículo de referência aqui o versículo 7 do capítulo 7 de Juízes, que diz assim, versículo 7, Juízes 7:7. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas,
eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Preste atenção, com esses 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Eu vou pedir que você mantenha aí aberta a sua Bíblia, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 7. Eu vou citando alguns versículos e você vai ter a oportunidade de acompanhar na palavra do Senhor aquilo que eu estou compartilhando com você. Então, voltando ao capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 5, nesses versículos nós vamos encontrando aí a informação de um cenário extremamente desafiador que a nação de Israel estava enfrentando. E esse cenário, o texto nos informa que tinha a ver com o fato da nação de Israel estar sob domínio de uma outra nação, estava sob domínio dos midianitas. Se você atentar ali nos versículos que eu mencionei, a partir do versículo número 2 em especial, aliás, o versículo 1 mesmo, capítulo 6 diz: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas. E vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para a destruir. Então preste atenção, querido, nós estamos falando de um momento em que a nação de Israel, e é importante que se mencione, se afastou de Deus, começou a praticar aquilo que desonrava o Senhor. Então Deus entra com uma ação aí de conserto e permite que uma outra nação estabeleça domínio sobre Israel. E esta outra nação vem com uma mão muito pesada sobre a vida de Israel. O texto fala que porque isso passa a acontecer, Israel se volta para o Senhor. E essa é uma questão importante. Embora estejamos aqui num cenário de introdução, eu já quero mencionar ao seu coração, independente de estarmos vivendo um contexto diferente, e eu não estou afirmando que o que está acontecendo nos nossos dias seja necessariamente porque todos se afastaram de Deus, embora nós tenhamos a convicção de que muitos corações ainda não experimentam um relacionamento tão próximo com Jesus Cristo. Então, o que eu quero ministrar a você aqui é a importância de nós nos aproximarmos do Senhor, de estarmos próximos ao Senhor em todo o tempo, não apenas em momentos de desafio. Agora, o que o texto traz para nós aqui é que em decorrência dessa permissão de Deus, em decorrência dessa ação do Senhor, trazendo conserto sobre Israel, a nação de Israel começa a aclamar. Por conta de um momento extremamente desafiador, eles se voltam para Jesus Cristo, eles se voltam para o Senhor, e essa com certeza é uma ação oportuna, inclusive para os dias que nós estamos vivendo. Disse e repito, buscar ao Senhor é uma ação a ser realizada em todo o tempo, em todas as circunstâncias e em qualquer contexto. É importante nós buscarmos ao Senhor mesmo quando as situações são favoráveis, e quando as situações estão adversas, nós permanecemos na presença do Senhor. Agora, talvez você que esteja me ouvindo ainda não tenha um relacionamento tão próximo com Jesus Cristo, e eu quero te dizer que você tem a oportunidade nesse instante de abrir o seu coração para Jesus e de se aproximar dele, assim como a nação de Israel fez. E por que a nação de Israel, em função das adversidades, retoma o relacionamento com Jesus Cristo, o relacionamento com Deus, né? Você pode olhar no versículo de número 6, no capítulo 6, veja a informação: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel
clamavam ao Senhor. Houve, portanto, uma ação de aproximação. E se você vai acompanhando a sequência do texto, você vê que Deus começa a responder à nação de Israel. Deus então se manifesta a um homem de maneira específica. No versículo de número 11, você começa a observar a leitura aí, a partir do versículo número 11, a narrativa diz que o anjo do Senhor se assenta e começa a estabelecer um diálogo com Gideão. E nesse instante, aí do versículo 11 até o versículo número 16, você percebe Deus instruindo Gideão em relação a esta ação de livramento que o próprio Senhor iria realizar, como nós já lemos no versículo 7 do capítulo 7, e Deus faria isso através da vida de Gideão. O texto segue, e eu estou aqui lançando fundamentos para que você esteja contextualizado com aquilo que estamos falando. E no versículo de número 17, entre o versículo de número 17 e o versículo de número 24, nós encontramos uma ação de Gideão que eu quero mencionar ao seu coração. O fato de que Gideão reorganiza o relacionamento dele com Deus também. No versículo de número 24, você percebe, você pode ler, e nós temos a informação aqui, que diz o seguinte: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje, está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Então, o versículo número 24 diz que Gideão levantou um altar ao Senhor. E eu estou tomando essa questão aqui para mostrar que Gideão reorganiza o relacionamento dele com Deus. E no versículo de número 25, nós ainda temos uma outra informação que completa essa questão. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Veja, Gideão edifica um altar a Deus, e Deus o orienta também a derrubar altar que foi levantado a outros deuses. Essa é uma ação importantíssima quando nós estamos falando de reorganizar o nosso relacionamento com o Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor com exclusividade. Então é importante, querido, que você olhe se há no seu coração algum altar ainda erigido a um falso Deus. Se você ainda está colocando a sua vida nas mãos de quem não pode solucionar o que está acontecendo no seu viver, independente do que quer que seja, alguma questão financeira, alguma questão de saúde, algum aspecto de relacionamento, seja o que for, mantenha exclusividade de adoração ao nome de Deus. Essa foi a reorganização que Gideão realizou. E a ação, esta ação, à medida que você vai lendo o texto bíblico, você vai identificar que Gideão foi revestido pelo poder do Espírito Santo. Ao gerar um novo relacionamento com Jesus, ao reorganizar, melhor dizendo, um novo relacionamento com Deus, Gideão é revestido pelo Espírito Santo do Senhor. Você pode encontrar aí essas informações à medida em que vai lendo, em que continua lendo os versículos no capítulo de número 6 e também no capítulo de número 7. Então ele é revestido do poder do Espírito Santo, e por isso uma nova mentalidade é gerada na vida dele. Essa nova mentalidade é a mentalidade de uma dependência e de uma confiança em relação a Deus no tocante a todas as coisas. E por que há essa nova mentalidade, porque há essa postura de dependência e de confiança no Senhor, Gideão desenvolve maior sensibilidade para escutar os direcionamentos que Deus estava lhe concedendo e colocar esses direcionamentos em prática. Gideão então começa a ter uma audição mais aberta para aquilo que Deus está falando, e ele decide no seu coração obedecer ao Senhor em todo o tempo. Esse também, querido, é um posicionamento importantíssimo
para todos nós que somos discípulos de Jesus Cristo, desenvolvermos a nossa sensibilidade, a nossa escuta em relação àquilo que Deus está falando. Querido e querida, todos os dias o Senhor fala aos nossos corações, de muitas formas, de muitas maneiras, e se nós estamos atentos, se nós estamos dispostos, se nós estamos com o nosso coração rendido ao Senhor, nós vamos escutar, vamos receber dele orientação, vamos colocar essa orientação em prática, vamos obedecer e vamos efetivamente receber nas nossas mãos aquilo que Deus tem prometido para nós, que é paz, segurança e esperança o tempo todo. Bom, feita essas colocações aqui iniciais, eu quero trabalhar com você, como falei, não lembro se falei na realidade, né? O tema da mensagem é Preparados para Vencer. E eu quero compartilhar com você, portanto, alguns elementos que são geradores dessa vitória, alguns posicionamentos, e nós vamos identificar isso aqui na vida de Gideão. Antes de qualquer coisa, quero também dizer para você o seguinte: vitória são acessadas por aqueles que estão preparados para vencer. O desejo de vencer está no coração de todo mundo. Entretanto, nem todos estão dispostos a buscar ferramentas, nem todos estão dispostos a ir atrás das condições necessárias para vencer. Porque em muitas oportunidades, para vencer, nós precisamos abrir mão de algumas coisas, nós precisamos abandonar algumas coisas e passar a gerar envolvimento com questões novas. E nem sempre as pessoas estão dispostas a abrir mão daquilo com o qual já estão acostumados, daquilo que gera, entre aspas, o conforto para a vida delas. Então eu quero te desafiar a, neste momento, escutar essa mensagem e perguntar ao Senhor: Senhor, eu preciso abandonar algo, preciso deixar algo para trás. Senhor, eu preciso lançar fora algo que está atrapalhando, há algum aspecto servindo como barreira que está me impedindo de vencer no Senhor. E mais, você pode perguntar: Senhor, do que preciso me apropriar? Deus, o que preciso buscar? Que caminho devo trilhar? Pergunte isso, meu querido, ao Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Chegamos então ao capítulo de número 7. E no capítulo de número 7, nós temos a narrativa mais direta da batalha que foi estabelecida, ou melhor, da forma como Deus agiu para conceder vitória à nação de Israel por intermédio da vida de Gideão. E veja, Deus não fez isso de qualquer maneira. Deus foi trabalhando toda a situação até que o cenário fosse propício para que a vitória fosse concedida. E para que o povo entendesse que a vitória aconteceu porque Deus fez. A vitória não aconteceu por conta das habilidades do povo. A vitória não aconteceu por aquilo que o povo tinha ou por quem o povo era. A vitória aconteceu em função do fato de que Deus começou a agir, o povo se voltou para Deus, o povo deixou de pensar a partir de si mesmo e começou a pensar a partir de Deus. E mesmo que aos olhos humanos a condição de ação para gerar a vitória fosse considerada inapropriada, e você vai entender isso daqui a pouco, Deus concedeu a vitória, porque quando Deus faz, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir aquilo que Deus faz. Então você já está comigo aí acompanhando o capítulo de número 7. O texto começa dizendo: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Uma informação importante: se você observar aqui o final do capítulo 6, você vai ver que Gideão conclama o povo, e o povo responde. Gideão chama as pessoas para a batalha, e o povo responde, o povo chega. Um número de pessoas, um exército da nação de Israel chega. E a partir desse momento, Deus começa então a dar direcionamentos específicos para Gideão. E aqui eu quero me concentrar com você em 3 elementos que foram geradores de vitória. E eu tenho convicção de que ao praticá-los, nós também vamos acessar a vitória que Deus tem preparada para aqueles que o buscam.
Permita que Deus comece a curar a sua vida. Permita que Deus comece a trabalhar no seu coração. Se há algo que precisa ser modificado, deixe Deus operar. Deixe Deus fazer. Quero concluir dizendo a você o seguinte. Embora Gideão tivesse consciência da grandeza do desafio, o versículo de número 12 nos informou isso. Ele escolheu descansar na promessa do Senhor. O versículo 12 fala do tamanho do desafio. E no versículo 7 nós encontramos a promessa que Deus fez. Deus fez uma promessa. E no versículo 9, Deus dá um direcionamento. Deus fala, é hoje, é agora. Chegou o momento. Gideão escuta isso e Gideão obedece. Ele não fica se perguntando, Senhor, mas será? Deus, nós só temos 300 pessoas. Senhor, aquilo que nós temos nas mãos é suficiente. Não, ele não questiona. Ele obedece e vai. Ele simplesmente obedece e vai. E Deus é poderoso. Gideão podia estar ali ainda pensando, e Deus sabia, Deus conhecia o coração de Gideão. Então, no versículo de número 10, você vai ver, se ainda temes atacar, desce tu e teu moço puro ao arraial. Versículo 11 diz, e ouvirás o que dizem, depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Pula para o versículo 13 que diz, chegando pois Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que essa caiu, se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. Deus conhece seu coração, querido. Deus sabe até onde nós temos condição de ir. E por nos conhecer, assim como conhecer Gideão, Deus falou, Gideão, se você ainda está aí um pouco temeroso, vai lá e escuta, eu vou te dar mais um sinal. E essa aqui é uma questão importante também, querido. É necessário que nós escolhamos corretamente aquilo que nós estamos ouvindo. Se nós escolhemos corretamente as informações que estamos escutando, se nós filtrarmos aquilo que está chegando ao nosso coração, nós vamos vencer a batalha. E nós vamos ter um posicionamento, e eu quero encerrar com isso aqui, que foi a postura que Gideão teve no versículo de número 15. A batalha ainda não tinha acontecido. Deus ainda não tinha concretamente realizado o milagre. Entretanto, Gideão, pela fé, já tinha visualizado a vitória. Ele então deu como certo aquilo que Deus falou ao coração dele. E a palavra de Deus nos orienta a fazer isso. Hebreus capítulo 11, versículo 1, você sabe bem disso. E no versículo 15, isso é traduzido da seguinte forma. O texto diz, tendo ouvido Gideão contar esse sonho e seu significado, adorou. E tornou o arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Queridos, aqueles que estão revestidos de coragem, de prudência, que confiam no Senhor e que emprestam os seus ouvidos para escutar a voz de Deus e apenas tão somente a voz de Deus, eles já começam a adorar antes mesmo que a vitória seja concretizada nesse campo natural. Porque eles já entenderam que no cenário espiritual Deus já fez, Deus já bradou, Deus já deu a vitória. Eu quero incentivar o seu coração a permanecer crendo. E ainda que os nossos olhos, ainda que os meus olhos ou os teus olhos naturais não enxerguem a vitória, porque Deus ainda não a realizou no campo natural, eu quero te desafiar a começar a adorar, a agradecer e a viver com a certeza de que no mundo espiritual Deus já fez, porque se Deus disse que vai fazer, está feito e pronto. Deus não volta atrás. Tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida, Deus vai fazer. Então, descanse o seu coração e saiba que ao obedecer os direcionamentos de Deus, você vai vencer. Seja alguém corajoso, seja alguém prudente, continue confiando no Senhor e receba da parte dEle tudo aquilo que Ele te prometeu. Quero te convidar a orar em nome de Jesus. Deus amado, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor continua agindo. Nós te agradecemos, meu Deus, porque as promessas do Senhor continuam válidas.
Tudo aquilo que a tua palavra, meu Pai amado, disse, continua sendo real, verdadeiro, e o Senhor continua sendo poderoso para fazer tudo aquilo que prometeste. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai amado, a nos apegarmos ao direcionamento do Senhor, a ouvirmos a Tua voz, obedecermos isso e já começarmos, Pai amado, a adorar e a celebrar a vitória do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, eu quero, meu Pai amado, mais uma vez, rogar a bênção do Senhor, ó Pai amado, sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do Teu povo, sobre a vida desses, Pai amado, que estão acompanhando, ó Deus eterno, essa transmissão, e por aqueles, Pai amado, que terão a oportunidade de acessá-la alguns dias para frente. Senhor, em nome de Jesus, trabalha no nosso coração, faz, ó Pai amado, de nós pessoas corajosas, prudentes e que confiam no Senhor, que seja essa a decisão do nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus. Queridos, só para reforçar, a partir do próximo domingo, dia 31, nós vamos ter as nossas transmissões direto pelo YouTube. Então, ao longo da semana, nós vamos estar enviando informações para você, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Então, assim, já entra lá na nossa página do YouTube, já faz o seu cadastro, para que você possa receber as informações, e à medida que as transmissões forem acontecendo, você já recebeu uma sinalização de que nós logo vamos começar, tá bom? Que Deus guarde o seu coração, que Deus guarde a sua vida, a sua mente, e que você caminhe em nome de Jesus com esperança, tá bom? Deus te abençoe ricamente. Excelente semana a todos, e hoje, 18h30, estamos juntos mais uma vez, ainda pelo Facebook e pelo Instagram. Deus abençoe em nome de Jesus.